Olá, vamos apresentar para vocês o Novoice. Bem, o Novoice é um jogo não digital desenvolvido numa Game Jam com tema de acessibilidade em 2018. Ele é um jogo que consiste em um grupo de jogadores se reunirem, se dividirem em duas equipes, dois times. Desses dois times, vão selecionar uma pessoa que vai representar cada um dos times, certo? Então, as duas pessoas que foram escolhidas, elas vão ter que criar um diálogo, montar um diálogo em cima de 4 palavras que são sorteadas em 4 montes. Então, como é que funciona a dinâmica? Tá? Aqui a gente tem disponível as 4 categorias de palavras que vão se enquadrar na categoria ou objeto, lugar, ou emoção, ou assunto. Em cada rodada, essas equipes, né, elas vão sortear uma ficha de cada uma dessas categorias. E, por exemplo, se na primeira rodada forem sorteadas as fichas toalha relacionada ao objeto, escola relacionada a lugar, medo relacionado à emoção e viagem relacionada a assunto, o jogo consiste em essas duas pessoas que representam as duas equipes vão iniciar uma conversa sem utilizar a voz. A regra do jogo consiste em, sem utilizar a voz, só utilizando gestos e expressões faciais, né, eles vão ter que construir um diálogo a partir dessas quatro expressões ou quatro palavras que foram sorteadas nos 4 montes de cartas. Então, depois que se definiu quais são os 4 termos, a etapa seguinte do jogo é esses dois jogadores começarem um diálogo, né? Então, um representante de cada uma das duas equipes vai iniciar no momento em que quiser, partindo do gesto ou da expressão que achar conveniente para iniciar essa conversa. E aí se dá um tempo para esses dois jogadores estabelecerem esse diálogo. Depois que essa dupla entende que as 4 palavras já estão dentro daquele contexto que foi criado, daquela conversa, daquela história, eles sinalizam então que a história parou e as suas equipes vão, com base na lista de palavras e termos que estão inseridos, que são listados nas 4 categorias, tentar adivinhar qual foi o termo associado ao objeto, qual foi a palavra associada ao lugar, qual foi a palavra associada à emoção e qual foi o assunto que foi tratado nessa conversa entre os dois. Depois, então, que se contabiliza quais foram as palavras acertadas, né, de cada uma das equipes, se faz a contagem, né, e, por fim, se acumula a pontuação daquela rodada. As rodadas seguintes vão acontecer de forma análoga, né? Então é só repetir aí esse mesmo processo. Na rodada seguinte se escolhe mais outras 2 pessoas das 2 equipes. Essas 2 pessoas então vão sortear aí essas 4 palavras nos 4 montes, nas 4 categorias, e a partir delas vão ter que montar um outro diálogo, uma outra conversa, apenas utilizando gestos e expressões faciais. E por fim, né, convidamos você a chamar seus amigos e jogar uma partida no Voice e desfrutar aí de mais um jogo muito legal. Um jogo acessível, que promove acessibilidade, que promove inclusive reflexões sobre limites de comunicação e como a gente superar esses limites. E a gente só vai aprender isso na prática. Então, jogue no Voice e divirta-se.